Oi, gente! E aí, estamos aqui para mais um vídeo de análise do jogo do Mengão, que ontem, na fase de quartas de final da Libertadores, começou bem, venceu o Olímpia pelo placar de 4-1, mas esse resultado aí, digamos que não reflete tanto como foi o jogo, né? E é claro que os detalhes de hoje você verá aqui comigo, Giovana Airo, em mais um vídeo do Opinião Rubro-Negra. Isso mesmo, gente, como eu falei, o placar de 4-1 talvez não mostre tanto como foi o jogo. Por quê? O Flamengo ganhou com tranquilidade, sem sofrer tanto, né? Se não fosse um golzinho aí, 4-0, e poderia ter sido mais, de acordo com algumas oportunidades que a gente perdeu, né? Mas ontem o Flamengo deixou em alguns momentos, né? O Olímpia se sentiu muito à vontade no jogo. E é claro que há uma diferença muito técnica entre as equipes, então eu esperava o Flamengo mais dominante, né? Então ficou aquele jogo aberto em que as duas equipes tiveram oportunidades, mas é claro que o Flamengo, devido, como eu falei, às suas qualidades, seus talentos individuais, acabou conseguindo aí concretizar as chances em gols e ainda perdeu várias oportunidades, né? Então, assim, logo nos minutos iniciais, 10, 15 minutos, o Olímpia fez ali a marcação alta, né? Adiantou sua marcação, então isso dificultou o jogo do Flamengo, que só conseguiu se encontrar ali depois em que o Arrascaeta fez o primeiro gol, né? Inclusive foi num lance em que o Flamengo saiu em contra-ataque, né? Na transição ali da defesa para o ataque, em que o goleiro do Olímpia deu chutão, e aí o Léo Pereira pegou o chutão dele, né, e tocou ali para o Bruno Henrique começar a jogada e o Gabriel, na verdade, o Gabriel tocou para o Bruno Henrique devolveu para o Gabriel, que tocou para o Arrascaeta, abriu o placar, e depois disso o jogo ficou parado, assim, não demorou muito, né, para acontecer aquele lance envolvendo o Arrascaeta e o jogador do Olímpia, em que o jogador do time paraguaio machucou e o jogo ficou por um bom tempo parado, né? Isso dificultou ali na volta também as equipes ali voltarem para o ritmo que estava a partida. Então, e o Flamengo até conseguiu fazer os 2-0, o 2-0, né? Mas antes de ele fazer o 2-0, teve aquele lance ali capital do jogo, que foi quando o Filipe Luís foi expulso por receber o segundo amarelo, e ali o Flamengo já estaria numa situação complicada, né? Com o jogador a menos, antes da ida para o intervalo, ganhando de apenas um gol de diferença e jogando fora de casa, seria um cenário muito complicado para a equipe do Flamengo, mas o VAR ali voltou o lance, ver o início da jogada e viu que havia acontecido um pênalti para o Flamengo. Então, voltou tudo. O Flamengo fez 2-0 com uma cobrança bem batida pelo Gabriel, né, que é um ótimo, tá se aperfeiçoando nesse quesito, bateu novamente muito bem, fez 2-0. E o Filipe Luís, que tinha sido expulso, voltou para o campo. O Flamengo com 11 jogadores novamente no jogo. E o cenário melhorou para a equipe flamenguista, para a equipe rubro-negra, né? Mas a gente acabou levando um gol antes da ida para o intervalo, que é um gol de tipo de jogada que a gente ainda vem sofrendo. Muda técnico e o problema continua, que é essas jogadas de bola aérea. O jogador paraguaio cruzou ali, passou por todo mundo, os jogadores do Flamengo ficaram olhando a bola passar e sobrou para o atacante do time do Olímpia diminuir o placar 2-1. Então o jogo foi para o intervalo num cenário em que parecia estar mais favorável para o Flamengo, e com aquele gol ali do Olímpia reacendeu, né? Então estava aberto o jogo. E no segundo tempo, o jogo continuou ainda muito aberto, ambas as equipes tendo chances. Inclusive o Diego Alves
salvou, fez boas defesas no jogo, né? Então isso é sinal de que o Flamengo não teve uma noite tão fácil assim como muitos diziam. Inclusive o adversário, eu acho que era o adversário que todo mundo queria pegar nas quartas de final. Então eu esperava uma imposição maior do time do Flamengo para cima do time do Olímpia, né? Porque a disparidade técnica entre as equipes é gigantesca, mas não foi isso que a gente viu. Apesar de o Flamengo ter ganhado pelo placar de 4-1, o terceiro gol foi marcado pelo Gabriel e o quarto gol foi marcado pelo Vitinho, que entrou no segundo tempo. Então, assim, ontem o Gabriel fez mais uma bela partida, participou de todos os gols, mas o jogo, é claro que serve pra gente na verdade, ajustar alguns pontos ali, porque, novamente, a gente criou bastante, mas estamos pecando na finalização, os jogadores parece que não têm muita confiança ali para bater em alguns lances que eles estão em posição ótima para finalizar, mas eles tentam tocar, procurar um parceiro, um companheiro ali, e nesse tempo que ele tenta achar alguém, acaba chegando os marcadores da equipe adversária e a jogada acaba morrendo. Então, a gente tem que tomar cuidado e ajustar isso, trabalhar na finalização. Ontem teve um lance com o Gabriel, com o Everton Ribeiro também, em que os dois poderiam ter logo chutado, finalizado, mas preferiram procurar um outro jogador, né? Porque, assim, do jeito que a gente deixou o jogo fácil para outra equipe, eu digo fácil, deixou a equipe jogar, se sentir ali à vontade, se ela tivesse uma noite inspirada, né, e convertesse as poucas chances que ela teve, as chances que o Olímpia teve, poderia ter ficado num cenário pior, né? E se realmente o Felipe Luiz fosse expulso, então a gente tem que alinhar isso da bola parada e dessa precisão nas finalizações. O Flamengo ontem perdeu muitos gols, que o placar 4-1, que tá um placar muito favorável pra gente, que vai decidir em casa, foi bom, mas poderia ter sido melhor se o Flamengo também tivesse imposto mais o seu jogo que ele costuma jogar contra as equipes em campo, e que ontem eu senti falta disso, né? Então, 4-1 nesse jogo de ida. O jogo de volta acontecerá lá no Mané Garrincha. Vamos ver se o Renato Gaúcho consegue ajustar esses pontos, né, que ainda precisam ser ajustados, que a gente vê, vira e mexe aí, troca de treinador, mas o Flamengo continua pecando. E também o lado ali do Felipe Luiz anda muito exposto, né? A gente viu isso contra o Internacional e ontem também, né? Ele tá saindo um pouco mais, na verdade, eu também acho que isso deve-se ao fato do Bruno Henrique tá conseguindo se sentir mais à vontade para ir ao ataque, mas a nossa reposição ali defensiva está sendo muito devagar. Então, a gente precisa alinhar esses pontos para que o Flamengo fique uma equipe mais sólida, né? Porque isso faz total diferença em todas as competições que nós estivermos participando. E se você aqui, né, ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga agora, Giovana Iron, ORN, e nosso perfil no Instagram é o Opinião Rubro _Negra. Eu espero você no próximo jogo do Flamengo, que na verdade, né, na segunda-feira, porque o Flamengo joga domingo pelo Campeonato Brasileiro, e eu vou estar aqui para analisar essa partida. Espero todos vocês, hein? Beijão e até a próxima!